A paz de Deus para quem é digno da paz do Senhor Deus. Bom, profanação. Você sabe o que significa profanação? Profanação é o seguinte: profanação é você transformar uma coisa especial, única, uma coisa sublime, numa coisa comum. Por exemplo, a graça de Deus é uma coisa única e sublime. E o que é que as pessoas fazem? Elas profanam. Elas tentam transformar a graça como uma religião qualquer, como as outras, sabe? Por exemplo, quando a pessoa fala que placa de igreja não salva ninguém, o que é que ela está fazendo? Ela está profanando a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque a graça do Senhor Jesus Cristo é única. E ela foi escolhida para dar ao único povo. Então, quando você está dentro da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus, o Filho único e unigênito de Deus, e você diz que placa de igreja não salva, você está profanando ela. Quando o ministério não combate esse tipo de doutrina, ele está profanando a graça do Senhor Jesus, porque a graça é única. Então, quando você está dentro da graça e fala isso, você é profano. Você está profanando a graça do Senhor Jesus. Quando o ministério, alguns dos ministérios fala isso também, ele é profano. E quando ele não combate esse tipo de doutrina, esse tipo de dito que anda pelo meio do povo, ele é profano também, porque ele não está combatendo. Ele é um lavrador mau, porque ele não está lavrando, ele não está podando a vinha, sabe? Isso é uma semente maligna que o diabo lança no meio da graça de Deus para profanar ela, transformar ela como uma religião qualquer, como outra denominação. Sim, por isso ele está profanando ela, sabe? Isso é pensamento profano, é doutrina profana, sabe? Repito, você está dentro da graça e fala que placa de igreja não salva, por que você está dentro dela então? Você é profano. Quando pessoas de fora dizem que placa de igreja não salva, ele é profano, sabe? Porque a graça de Deus, ela é única, ela é uma coisa sublime, sabe? Então você não pode transformar ela numa coisa comum. Quando você transforma algo sublime numa coisa comum, você é profano. Então, por exemplo, o ministério agora liberou para ir no avulso. O que é ir no avulso? Ir no avulso é ir no gospel. Sabe, é que os profanos da graça de Deus chamam de hino avulso, mas hino avulso é hino gospel, que toca lá nas outras igrejas, que grava CD, que posta no YouTube, que ganha dinheiro, que faz pendrive para vender, está comercializando, é profano. Quando esse pessoal YouTube aí, crente YouTube, fica alisando, dizendo que respeita todas as denominações. Respeita nada, ele é profano. Ele está querendo ganhar visualização. Então por isso que ele não fala a verdade. Sabe? Se ele falar a verdade, o pessoal das outras denominações não ouve ele. E como o pessoal das outras denominações querem respeitado entre aspas, porque você falar a verdade não está faltando com respeito a ninguém, né? Então, esse pessoal aí que está dentro da graça e fica falando que respeita todas as denominações, respeitar isso não quer dizer nada. Ele não fala porque ele é profano, sabe? A graça de Deus é única. Então, esse hino avulso que tem, esses tais de hinos avulsos aí, é hino gospel. Hino que tem nas outras denominações, que o pessoal grava CD, faz show, sabe? É gospel. Então, o que o ministério fez agora? O ministério fez agora foi simplesmente transformar hino avulso que hino avulso é o gospel, né? Ele liberou, então, nessas reuniões aí de mocidade, de irmandade, que fica tocando hino avulso, ali é hino gospel, sabe? Hino da carne, carnudo, sabe? Não tem nada de espírito, sabe? Então, o que o ministério fez agora, liberando esses hinos avulso? Ou como alguns estão dizendo agora, que não liberou, está permitindo, que dá na mesma, né? Está permitindo, tá ali. O pessoal já fazia isso sendo proibido, agora. E não avulso e não gosto, e não gosto tem toda a igreja. Ou seja, isso é profano. Eles estão profanando o santuário do Senhor, estão profanando os lugares celestiais. São profano quem faz, são profano quem permite, e são profano quem não fala a verdade. É tudo profano. Então vai tudo para o lago da ira de Deus, sabe? São profanos.
E, por falar em profundidade, você vai aqui no livro de 1 Samuel, e o que é profanar? Profanar é o seguinte: o Senhor Jesus, o Senhor Deus não estabeleceu o sacrifício, né? Que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele não vai se alegrar de fumaça, né? De queimar carne e fumaça. Então é o seguinte: o que os homens fizeram? Fizeram um rito para sacrifícios, né? Só que o que o Senhor Deus fez? Já que o homem queria sacrificar, fazer um culto, não sei o que, então o Senhor Deus estabeleceu normas como deveria ser o sacrifício, né? Como o sacrifício tinha uma doutrina, tinha uma regra a ser cumprida. Você tem que fazer o sacrifício assim, assim, assado, determinado, né? Sabe? Que sacrifício o Senhor Deus nunca se alegrou de sacrifício. O Senhor não se alegra dessas besteiras, sacrifícios, né? Isso aí, mas já que os homens iam fazer, o Senhor disse: tá bom, vocês vão fazer um sacrifício, mas eu quero um sacrifício assim, 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 assado. E o que os filhos de Eli fez? Profanaram o sacrifício. Vão aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, 12, que vocês vão ver aqui o que os filhos de Eli, quem era Eli? Ele era o sumo sacerdote. Ou seja, o sumo sacerdote profanando o sacrifício do Senhor, o sacrifício que estava determinado. Já que ia fazer um sacrifício, o Senhor Deus falou: já que vocês querem fazer um sacrifício, então faça assim, 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 assado. E o que os filhos de Eli fizeram? É profanar o sacrifício. É só ler aqui que vocês vê. Porque eu não vou ler aqui não. Vá ler você, deixe de vagabundagem e vai ler um pouco. Entendeu? Então é profanar. Você profana as coisas de Deus. Você não pode transformar o que é santo numa coisa profana. Você não pode transformar uma coisa sublime, única, numa coisa comum. Você não pode transformar cobre em diamante, né? Diamante é coisa rara. Onde você vê diamante por aí? Sabe? Você não pode transformar uma coisa sublime numa coisa comum. Sabe? A graça de Deus é única, então você não pode profanar. Sabe? Quando você profana, você é profano. Sabe? O ministério pilantra e hipócrita, que gosta de bajulação, que gosta de tapinha nas costas, que gosta de ser convidado para comer e beber, que gosta de atender um batismo, Santa Ceia para 1, 2 gato pingado lá no Japão, que aluga qualquer cantinho lá e põe um nome lá atrás, e põe um púlpito lá, aqueles púlpitos que arma e desarma, tudo isso aí é profanidade isso aí, sabe? Ele vai para o Japão tudo com dinheiro da Irmandade, com dinheiro da coleta, come, bebe, viaja, transporte, tapinha nas costas lá, tudo às custas do dinheiro da coleta. Aí chega lá, tapinha nas costas, blá 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 blá. Então essa ave de rapina, ela não prega a verdade, sabe? Ela profana, porque ela quer glória da terra. Ela fez um concerto com Satanás, então ela quer glória da terra. Então profana, sabe? Transforma numa coisa, na graça de Deus, uma coisa comum. Então ela não vai falar a verdade, sabe? Lá na Europa, nesses países, porque esse pessoal que tem lá é gente irregular, são imigrantes brasileiros, irmãos brasileiros imigrantes lá, que entram irregular do país, aí estão lá a serviço. Então aí eles alugam qualquer birosca lá, qualquer lugar, põem um púlpito provisório, um nome provisório, transformam numa igreja. Isso é profano, isso está profanando a graça do Senhor. Sabe? Por que eles fazem isso? Porque tem pouca gente lá e é transitório, sabe? Por que o ministério não faz isso? Porque o ministério se lucra com isso, ganha com isso, sabe? Ganha aplauso, não fala a verdade, não prega o que tem que pregar, para ganhar aplauso. Sabe? Fizeram um concerto com o capeta, sabe? Por isso é culto. Imagina você aluga um galpão, põe o nome lá do Senhor Jesus, põe uma tribuna provisória, leva um tecladinho lá e transforma aquilo num culto ao Senhor. Você acha que o Senhor está nem aí para essa porcaria, essa maldição? Isso é profundidade. Você acha que o Senhor está lá tendo aí para isso? Isso é coisa do diabo, véio. Isso é culto a Baal. Então é o seguinte: se você está na graça de Deus e batizado e acha que placa de igreja não salva, você é profano. Você está na graça de Deus como se tivesse em outra igreja qualquer, sabe? Porque quem está de fora
quer transformar a congregação cristã no Brasil numa coisa qualquer. Você quer profanar. Sabe? Uma coisa qualquer é profano. Tem em todo lugar, tem em toda esquina. Então é profanar. Se o ministério não falar isso, ele é profano, porque ele não ensina o que tem que ensinar. É profano. Aliás, é o pior dos profanos, porque ele conhece, ele sabe o que é profano e não, e ele deixa passar. Que nem agora estão botando. Que é hino avulso e no gospel é a mesma coisa, né? Então, é o seguinte, você tá com o pé no céu e com o pé na terra, sabe? Você está cocheando em dois caminhos. Você é profano, sabe? A placa da igreja não salva. A placa da igreja não salva. Você já viu o Senhor Jesus Cristo andava em qualquer lugar? Ele não ia nem no palácio do Templo de Salomão. Ele nunca ensinou no Templo de Salomão. Onde está escrito na Bíblia que o Senhor Jesus Cristo entrou no Templo de Salomão? Aquele templo todo de ouro e madeira do cedro do Líbano e cortina de seda, de linho fino. Onde é que está escrito que o Senhor Jesus Cristo ensinou no Templo de Salomão? Ele ensinava nos cantos, sabe? Porque ele já tinha rejeitado aquele formalismo dos sacerdotes. Ele foi lá para os valados, sabe? Ele foi para os valados, para os rincões, para as vilas. Porque os palácios e a cidade o Senhor rejeitou. Quando ele foi em Jerusalém, foi para chutar a mesa dos cambistas que estava lá no templo, lá na entrada das portas de Jerusalém, convertendo moeda, porque o pessoal ia lá sacrificar e levava dinheiro de todos os tipos de moeda. Então, quem eram os cambistas ali? Os cambistas ali eram o povo de Deus, o chamado povo de Deus. Quando ele foi lá, foi para chutar o pau da barraca. Mas onde é que está escrito que o Senhor Jesus Cristo ensinou no templo? Porque ele já tinha, aquele santuário já estava profanado, então ele não queria mais com aquilo. Tanto que depois os romanos foi e queimou tudo, sabe? Porque já estava profanado. Quem profanou aquilo lá? Os sacerdotes. Quem é o sacerdote? Aqueles que entravam na Câmara das Câmaras para oferecer incenso. Era tudo profano. Como agora está aí, esse pessoal aí que atende o Brás, que preside o Pai, tudo um bando de profanos. Esse pessoal aí é ave de rapina. Sabe, transformar a obra de Deus numa coisa profana, sabe? São latas vazias, sabe? Então, se você acha que a graça de Deus é profana, tá? Agora liberar esse tal de gosto de hino avulso, isso é profundidade pura, cai fora. Fui.